A graça e a paz do Senhor, meus irmãos. Boa noite, que Deus abençoe a cada um. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus capítulo 6. Mateus 6, a partir do verso 24. Diz assim a palavra de Deus: Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves dos céus, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem, dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Vou ler de novo esse verso 33. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Amém, queridos? Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nos colocamos na Tua presença, Pai, para buscar a Tua face, para ouvir a Tua voz, que o Senhor possa falar à Tua noiva, à Tua igreja, que o Senhor possa estar aqui realizando o Teu bom propósito em nossas vidas, Senhor. Hoje é culto de ceia, viemos nos reunir, Pai, para buscar a Tua face, que o Senhor possa falar conosco. E essa noite dirige esse culto, Pai, que é para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto tem uma frase, que é comum, que tudo na vida é questão de prioridade. Tudo na vida é questão de prioridade. Pela prioridade, querido, a gente se dedica ao que a gente considera mais importante. Cada um valoriza as coisas de uma determinada forma e cada um cuida das coisas que acha mais importante. E o que é prioridade, queridos? Prioridade é algo que toma lugar de outras coisas em sua vida. O que você põe como prioritário vai tomar o lugar de outras coisas. Você vai lidar com elas primeiro. Eu estou falando isso porque Jesus diz que buscai em primeiro lugar. Ou seja, buscai com prioridade. Priorize essas coisas. Coloque isso com o maior valor na sua vida, com a maior importância na sua vida. E as prioridades, queridos, elas determinam o que nós fazemos com a nossa vida e o que nós somos. São as prioridades que vão nos dizer, que vão fazer de nós mais espirituais ou não, mais conhecedores da palavra ou mais conhecedores das novidades da internet, mais pecadores ou mais pessoas parecidas com Cristo, ou servos de Deus ou não servos de Deus. Então, as prioridades ditam como vai ser a nossa vida cristã, como é a nossa vida diante de Deus. E o que é interessante nesse texto, queridos, é que Jesus é bem claro. A questão não é apenas buscar o reino de Deus. Ele poderia ter dito, olha, é muito importante, vocês precisam buscar o reino de Deus. Mas Jesus não falou assim. Ele falou que nós precisamos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Então, veja, muitos buscam até o reino de Deus, de vez em quando. Eu me interesso por coisas de Deus, gosto de ler de vez em quando um bom livro, etc. Mas Jesus foi bem claro, querido. O que Ele quer, o propósito de Deus para nós, é buscarmos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Por quê, queridos? Porque aí a gente cria uma mentalidade como a de Jesus. O que Jesus priorizava, nós precisamos priorizar. E as coisas mais importantes da vida. O que é mais importante na nossa vida, queridos? A gente prioriza, põe em primeiro lugar o que é mais importante. E o que é mais importante para nós? É o nosso trabalho, é a nossa carreira, é o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. É isso que Jesus trata aqui. Ele fala, olha, vocês estão muito preocupados com o que você vai comer, com o que você vai vestir, o que você vai beber. Ele fala, olha, essas coisas, quem buscam são os pagãos. Se você é um servo de Deus, coloque o reino de Deus em primeiro lugar. Coloque em primeiro lugar. Porque aí você vai ter uma vida que Jesus chamou de uma vida em abundância. Ele falou, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Que vida em abundância?
É essa que corre apenas do como sobreviver? Ou é uma vida mais rica, mais cheia de Deus, mais cheia de paz? O sucesso na Bíblia, queridos, o ser bem-sucedido na Bíblia, é aquele que coloca a sua esperança em Deus, que busca a Deus, que anda segundo a vontade de Deus. Porque essa pessoa vai ter um sucesso verdadeiro. Nós conhecemos na televisão muitas pessoas bem-sucedidas, entre aspas, né? Segundo o conceito do mundo, as pessoas famosas, as pessoas poderosas, as pessoas grandes na política, pessoas que são consideradas bem-sucedidas, mas será que elas são bem-sucedidas aos olhos de Deus, queridos? Não. Aos olhos de Deus, a maioria deles não. Porque eles têm a fama, mas são conhecidos pelos homens, mas não são conhecidos por Deus. E não conhecem a Deus. Muitos têm muito poder no plano terrestre, na política, né? Ou com riquezas, mas no plano espiritual eles não têm poder algum. E sabe-se lá se vão para a eternidade com Deus ou não. Por quê? Porque estão priorizando as coisas erradas. Estão correndo atrás das coisas que vão ficar aqui. Atrás do comer, do vestir e do beber. E tudo isso vai passar. Tudo isso é transitório, tudo isso acaba. Então, queridos, o que nós temos que fazer para ter a mentalidade de Cristo, para ter a mente de Cristo, é colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Temos que abandonar isso de nós nascemos, crescemos, trabalhamos e morremos. Essa é a vida natural e Deus não quer isso para a gente. Que é algo mais rico do que apenas nascer, crescer, trabalhar e morrer. Não, tem mais para nós, que é um viver de amor com Deus, um viver de paz. Em Colossenses capítulo 3, o apóstolo Paulo diz, olha, se vocês são de Cristo, se vocês nasceram para Cristo, busquem as coisas que são do alto. Busquem as coisas mais elevadas, mais cheias de Deus, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Haja exercício difícil de fazer, né, queridos? Mas é assim que é a pessoa bem-sucedida aos olhos de Deus. Por quê, queridos? Porque o que é o reino de Deus? Né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O apóstolo Paulo diz que o reino de Deus não consiste em comida nem em bebida. Mas o que então é o reino de Deus? Ele diz, é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É isso que faz a vida de uma pessoa ser plena, ser abundante, ser uma vida que a pessoa quer viver mais e mais. É uma vida principalmente de paz. A vida do cristão tem que ser marcada por paz, queridos. Pela ausência do medo, né, por passar pelas coisas da vida com a alma descansada, com a alma pacificada, porque colocou o reino de Deus em primeiro lugar e sabe que Deus vai estar cuidando de tudo. Sabe que o futuro está nas mãos de Deus. Então o reino de Deus é paz, e o reino de Deus é alegria no Espírito Santo. É buscar em Deus as alegrias, é buscar viver uma vida conforme Deus planejou para nós. Alguns buscam o poder, buscam ser bem-sucedidos sendo desonestos. E isso mais dia, menos dia, cai sobre a pessoa, isso mais dia, menos dia, desaba, e aquela pessoa vai ter vergonha, não vai conseguir se olhar no espelho. Agora, no reino de Deus, não. Nós buscamos uma alegria em Deus, segundo os parâmetros de Deus, segundo a vida correta, uma vida de justiça. Por isso que ele fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O cristão deve buscar as coisas espirituais, deve se alimentar, né, no espírito, para ter uma alma feliz, uma alma satisfeita, um espírito alimentado, mas ele também tem que andar nessa vida com justiça, queridos. O que é essa justiça? É fazer o que é correto, né? Fazer o que é bom, fazer o que é honesto, né? Fazer o que é justo, né, diante das pessoas. Em 1 João, o apóstolo João diz, como filhos de Deus, aprendamos a fazer tudo o que é justo. Seja justo com seus filhos, seja justo com o seu trabalhador, com o seu chefe, seja justo como pai aos seus pais, seja justo com os seus amigos, seja justo em todos os seus relacionamentos. Seja correto, queridos. Siga princípios de vida. Se algo é correto, não transgrida, porque senão você vai estar colocando outra coisa em primeiro lugar. Outra coisa em primeiro lugar, e isso vai trazer consequências. Viva por princípios, viva sendo correto. Mesmo se você sendo honesto, sendo correto, lhe traga, a princípios, prejuízos, né? Porque você está sendo honesto. Porque você decidiu não mentir. Decidiu não ser desonesto, decidiu respeitar o que você combinou, o que você falou. Nós precisamos ser justos no nosso falar, no nosso agir com as pessoas ao nosso redor, para que as pessoas se sintam bem perto de nós. Que cada um de nós sejamos luz do mundo, e a luz as pessoas querem ficar perto. Então, queridos,
Veja, não adianta você apenas buscar o reino de Deus, buscar as coisas espirituais e não viver de forma justa, viver de forma injusta. Porque se você faz o que é errado, o que é ruim, o que é mal, não adianta a pessoa vir à igreja, buscar as coisas de Deus e ser uma pessoa errada. Continuar fazendo o que é errado, porque isso, claro, vai trazer malefícios para você e para as pessoas ao redor. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, depois a sua justiça, e em terceiro lugar, é o que ele fala, e as demais coisas vêm depois. Primeiro Deus, queridos. Primeiro lugar na sua vida tem que estar Deus. Em segundo lugar, você ser uma pessoa justa, uma pessoa ética. E aí, em terceiro lugar, vem as outras coisas. Coloque Deus em primeiro lugar em sua vida. E aí depois vem a sua comida, a sua bebida, as suas vestes, as necessidades humanas. Porque se você faz isso, queridos, coloca Deus em primeiro lugar, a Bíblia diz que todas as bênçãos de Deus vão te alcançar se você obedecer ao Senhor. Está lá em Deuteronômio 28. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se nós colocamos a Deus em primeiro lugar. É isso que Jesus está dizendo, olha, não se preocupem. Se vocês colocarem em Deus a sua fé, a sua confiança, respostas vão vir para as suas questões de onde você não imagina. Portas vão se abrir, que vão lhe trazer bênçãos. Portas vão se fechar, onde lhe trariam problemas. Agora, você tem algum controle sobre o seu futuro? Sobre o que vai acontecer lá fora? Você não tem controle algum, queridos. Por isso que Jesus diz, você não consegue acrescentar à sua vida nem sequer uma hora. Se você está aí, vai viver 70, 80, 90 anos, você consegue colocar mais uma hora à sua vida? Não consegue, você não tem controle algum sobre o seu viver. Amanhã pode vir uma doença, amanhã pode vir uma morte, amanhã pode vir tanta coisa, e você não tem controle nenhum. Zero controle. E Jesus está falando, você está se preocupando tanto com isso, tanto com uma coisa que você não consegue controlar. Por que você vai se preocupar com algo que você não consegue controlar? Uma opção, em vez de se preocupar com algo que você não tem domínio, é largar de mão. Bom, já que eu não tenho controle sobre isso, né, eu vou seguindo a vida e vamos ver o que vai acontecer. Agora, outra opção, que é que Jesus fala? Existe a opção do medo, existe a opção de você tocar a vida e sabe-se lá o que vai acontecer, de forma irresponsável, ou você confiar em Deus. Jesus falou, pode confiar em mim. Confia em mim, que eu estou lhe dizendo, estas coisas lhe serão acrescentadas. Eu vou abrir portas, eu vou cuidar de você. O ser humano tem essa dificuldade de não querer se entregar a Deus, mas Jesus está falando, você não tem controle. Você não tem poder sobre as coisas que vão te acontecer. Não tem, meu irmão. Você pode amenizar, pode procurar evitar malefícios, etc. Mas quem tem o controle de todas as coisas, quem é todo-poderoso, essa pessoa é Deus. E que bom que nós podemos confiar nele, que ele vai nos acrescentar, e ele vai cuidar de nós. Então, ao olhar de Deus, a ordem de prioridade é, primeiro lugar, Deus. Segundo lugar, a justiça. Em terceiro lugar, as demais coisas. E em quarto lugar, que o texto nem menciona, mas em quarto lugar, seria riquezas, luxo, coisas acessórias. Mas muitas vezes o que as pessoas fazem? Fazem uma busca inversa. Primeiro eles invertem as coisas, né? Primeiro lugar, o que as pessoas correm atrás? Eu quero luxo, eu quero riqueza, eu quero o melhor carro, eu quero ser uma pessoa muito rica. Isso é o sonho de muitas pessoas, em primeiro lugar. E em segundo lugar, as demais coisas, né? A comida, a bebida, ter uma casa, isso em segundo lugar. Em terceiro lugar, ser uma pessoa justa. A pessoa põe em terceiro lugar ser uma pessoa correta. E em quarto lugar, viria quem? As coisas espirituais, né? As coisas espirituais é quando sobrar tempo, é quando eu estiver disposto, quando eu estiver com vontade, né? Aí eu vou procurar ter a minha vida com Deus. Então, há uma ordem invertida. E por que o mundo vai buraco abaixo, queridos? Em tudo. Relacionamentos, casamentos, cuidado com os filhos. Queridos, criar filho hoje, o mundo está criando as crianças para a destruição. Nós vamos ver uma massa de pessoas drogadas, uma massa de pessoas tendo 1, 2, 3 filhos de diversos relacionamentos, pessoas com depressão, pessoas se suicidando, uma massa de pessoas que estão sendo criadas dessa forma, porque tem a ordem invertida. Se você tem a ordem invertida, em primeiro lugar é o luxo, a riqueza, ser a pessoa mais top, mais famosa, que todo mundo admira, e você não consegue isso, a pessoa se deprime. A pessoa quer se matar, não vê mais sentido na vida. Se nos primeiros lugares estão as demais coisas, a pessoa tem uma dificuldade financeira, tem um problema, o que a pessoa faz? Ela se abate. Ela perde a coragem de viver, né? Ela se enfraquece. Por quê? As ordens estão invertidas. Agora, se a pessoa coloca Deus em primeiro lugar,
Eu não sou a pessoa mais famosa, eu não sou a pessoa top, eu estou passando por uma crise financeira, mas eu tenho Deus. Eu tenho uma eternidade na glória. Eu sei que Deus me ama. Então a vida da pessoa, querido, mesmo diante desse problema, é uma vida plena, porque a pessoa se sente amada, se sente segura, sabe da eternidade dela, ela se sente segura. Por isso que lá em Abacuque, capítulo 2, verso 10, o profeta diz: ainda que as figueiras não floresçam, ainda que a vinha não dê o seu fruto, eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. É Ele que é a minha força. Coloque a prioridade nas coisas certas. Porque se você coloca a sua vida com Deus em primeiro lugar, nada vai te abalar, meu querido. Nada. Porque de Deus ninguém te separa. E essa força que você tem, você pode encarar o que for, porque tem Deus com você. Você está firmado no que é eterno, firmado no que é poderoso, e não naquilo que é passageiro, que passa. E muitas vezes as pessoas buscam as coisas inversas, né? E não busca o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. E quer buscar as demais coisas e que o reino de Deus, de alguma forma, seja acrescentado à pessoa. Eu vou buscar tudo. E espero que Deus me aceite no seu reino de alguma forma. E Jesus está falando, não é assim. Não funciona assim. Você não busca as demais coisas e torce para quando você morrer o reino lhe seja acrescentado. Não, eu espero que Deus me leve para o céu. Não, você busca o reino de Deus em primeiro lugar, e se você busca o reino de Deus em primeiro lugar, o que você está vivendo? O reino de Deus. Você já está deixando Jesus reinar na sua vida. Então, aos olhos de Deus, você já está no céu, porque já está vivendo debaixo do reinado de Cristo, já está vivendo da forma que Deus quer. Com seus defeitos e pecados, sim, mas já amando o Senhor e já colocando Ele em primeiro lugar. E aí, quando você morre, continua a mesma coisa. Morre e você continua com Deus em primeiro lugar, que é como é o céu. Abra comigo em Mateus capítulo 13, queridos. Mateus 13, 20 é a parábola, né, do semeador. E tem dois tipos de terreno aqui que é interessante. Mateus 13, 20. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, olha o que Jesus diz. Esse é o caso daquele que ouve a palavra de Deus. Olha, veio à igreja, ouviu a palavra, né, buscou as coisas espirituais, e logo recebe com alegria. Veja, a pessoa ficou feliz, né, em ouvir a palavra. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. E por que essa pessoa permanece pouco tempo? Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Ou seja, Deus não está em primeiro lugar. A pessoa está buscando Deus, mas se vier uma tribulação, vem um problema, vem uma dificuldade, ela fala, não quero saber mais de Deus, não, chega, eu preciso resolver esses problemas aqui. Deixa Deus para lá. Então a pessoa não tem, como Jesus falou, não tem raiz em si mesmo. Não tem profundidade. Não cresceu nas coisas do Espírito. E essa pessoa se perde no caminho com Cristo, porque colocou o que em primeiro lugar? Eu quero uma vida segura, eu quero uma vida de riqueza sem problemas. Veio problemas, então não quero mais Deus. E continuando no verso 22, quanto à semente que caiu entre os espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra. Novamente, ele ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. De novo, queridos, é o que Jesus estava falando lá em Mateus 6. Né? A pessoa está tão preocupada com as coisas da vida, tão preocupada com o trabalho, preocupado naquilo que tem que resolver e tal, e com o engano que as riquezas trazem, que sufoca a pessoa, sufoca a espiritualidade da pessoa. E aquela alma vai ser uma alma pobre, vai ser uma alma fraca, que não tem como lidar com os problemas da vida, não tem como ter o caráter, as virtudes, né, que todo bom ser humano precisaria ter, não tem forças. Porque tudo sufoca a pessoa e ela está correndo atrás de coisas que não acrescentam. Queridos, os faraós, eles se enterravam, né, faziam lá o túmulo deles e enterravam junto com eles as grandes riquezas deles. E eles levaram alguma coisa daquilo? Não. Agora, o que a gente leva para a eternidade, queridos, é a nossa vida com Deus. O que nós levamos para a eternidade é o nosso caráter, é a nossa virtude. Então, nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar. E não, com isso, achar que está fazendo um favor a Deus. Não, eu vou à igreja. Não acho que você está fazendo um favor a Deus, queridos, porque Deus não precisa. Não precisa de mim, não precisa de ninguém. Ele nos ama e nos quer. Mas Ele não precisa de ninguém. Agora, quem precisa somos nós, queridos. É nós que precisamos da vida de Deus. É nós que precisamos vir à igreja. É nós que precisamos ouvir a palavra. Ele não precisa. Não é um favor que você faz a Deus, é um favor que você faz a si mesmo.
É um favor que você faz a si mesmo, porque ouvindo a palavra de Deus, buscando a Deus, a sua alma vai ser fortalecida, você se cura das suas dores, dos seus males, e vive uma vida plena no reino de Deus. Uma vida de justiça, de paz e de alegria. Justiça, paz e alegria. E nós precisamos de Deus para isso. Jesus diz, queridos, quando foi perguntado, Jesus, quais são os maiores mandamentos? O que é o maior? O que Deus mais quer? Jesus fala, olha, ame ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Isso é o principal, queridos, é você se apegar a Deus, é você amar a Deus. E você pensa, mas por que Deus exige, né, que a gente ama a Ele? Parece algo estranho, né? A pessoa exigir, olha, me ame, eu te ordeno, me ame. Parece algo assim meio estranho, né? Já pensou chegar para uma pessoa, olha, eu te ordeno que você me ame. É estranho, né? Mas pensem bem, eu tenho 2 filhos, o Petros e a Esther. Eu posso ordenar a eles que eles me amem? Posso. Afinal de contas, eu cuido deles, eu trouxe eles à vida, cuido deles intensamente, protejo, dou carinho, estou o tempo todo preocupado com eles, cuidando deles. E seria um absurdo se eles não me amassem, não retribuíssem esse amor. A Bíblia diz que Deus nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro, Ele cuida de você, Ele te trouxe à existência, quer o melhor, se importa com você, se preocupa por você e quer o seu bem, o tempo todo te amando. Infinitamente mais do que nós conseguimos. Se somar o amor de todos nós, não cabe num segundo do que Deus ama um só de nós. Então Ele pode dizer, me amem, porque eu estou cuidando de você. Seria uma ingratidão enorme se não os amasse. Então nós precisamos amar a Deus, a pessoa de Deus, não as coisas de Deus, não apenas as coisas de Deus, né? Deus em primeiro lugar. Não as coisas de Deus, não as doutrinas de Deus, não as pessoas de Deus. Vamos amar tudo isso, mas em primeiro lugar e acima de tudo, Deus. Porque se um dia você perder as coisas, mantenha-se por causa de Deus. As coisas se repõem depois. E se um homem de Deus ou uma mulher de Deus que você ame, ela se perder, você não se perde, porque você ama a Deus em primeiro lugar. É Ele que está acima. E se você ama as doutrinas de Deus, e de repente você entendeu uma errado, você não se afasta. Por quê? Porque você ama a Deus. Coloque Deus em primeiro lugar. O livro de Eclesiastes diz, né, que tudo na vida, queridos, que a gente vai buscando aqui debaixo do sol, tudo é vaidade. A gente faz muita coisa, queridos, por vaidade. Muita coisa mesmo. E não tem muito problema, né? A gente procurar se vestir bem, procurar ter a melhor roupa, a melhor comida, procurar viajar e conhecer lugares lindos. Mas há coisas mais profundas. Não podemos fazer disso os nossos deuses. Na Bíblia a gente lê, né, o tempo todo Deus combatendo os ídolos de pau e de pedra que as pessoas cultuavam. O que acontecia antigamente? As pessoas pegavam um pedaço de pau, esculpiam um animal, esculpiam uma pessoa e diziam, esse aqui é o nosso Deus. Adore, vamos adorar isso aqui. E todo mundo se prostrava diante daquilo, todo mundo colocava sua esperança naquele pedaço de pau, naquele pedaço de pedra. E o tempo todo Deus foi ensinando à humanidade, olha, eu sou Deus. Não criem deuses para vocês, confiem em mim. E hoje, muitas vezes, o que se torna o Deus das pessoas? É o Deus não de pau e de pedra, mas é o Deus de papel. O dinheiro, o Deus de plástico, o cartão de crédito, o Deus das ações na bolsa. Não coloque a sua vida nisso. Que a sua vida não seja um número de reais ou de dólares. Que a sua vida seja algo em Deus, algo precioso em Deus. Porque essas coisas, queridos, por mais que você tenha, elas não preenchem. Elas não preenchem porque o ser humano foi feito para viver em amor, para se sentir amado, né, para se sentir importante para alguém. Dinheiro, riqueza, essas coisas não preenchem. São necessárias, mas não preenchem. Então, que a gente aprenda, queridos, a organizar a nossa vida e ter a mente de Cristo, a focar em Deus. Abra comigo em 2 Pedro, queridos. 2 Pedro, capítulo 1, verso 3. Olha a mente que nós precisamos ter, queridos, para viver a plenitude de Deus, a vida de abundância que Jesus quer que nós tenhamos. 2 Pedro 1, 3. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas. Muitas promessas que Deus nos deu, né? Para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Está vendo? A corrupção que é causada pelo quê? O que é que causa, queridos, tanta corrupção no mundo? O que é que faz as pessoas se venderem? O que é que faz as pessoas se tornarem más? O que é que faz as pessoas mentirem? O que é que faz as pessoas tratarem um outro mal, xingar, etc.? O quê? É a cobiça. É amar a coisa errada. Se você amar a Deus, tudo que você quer é fazer Deus feliz, você vai mentir? Não vai.
Você vai tratar alguém mal? Não vai. Você vai ser desonesto? Não vai. Agora, se você ama o dinheiro, se você ama o sucesso, aí você vai mentir. Aí você vai se vender, aí você vai destruir a sua alma correndo atrás dessas coisas. A corrupção que há no mundo é causada pela justiça, pela cobiça. Verso 5. Por isso mesmo, empenhem-se. O que a gente precisa se empenhar? Empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutíveis. Então, queridos, veja só o que nós precisamos colocar em primeiro lugar. Antes de qualquer coisa, queridos, antes de qualquer coisa, é sermos pessoas mais cheias de amor, com mais virtude, mais conhecimento de Deus, mais piedade. Pessoas boas, pessoas que perseveram, pessoas que têm domínio próprio, pessoas que têm amor. Isso tem que estar em primeiro lugar. Isso. Porque, meu irmão, se você for a pessoa mais simples dessa terra, e você tem tudo isso aqui, Deus olha para você e fala, essa pessoa é uma pessoa bem-sucedida. Essa pessoa é uma pessoa que me alegra. Essa pessoa é uma pessoa boa, que as pessoas querem estar perto. Uma pessoa amorosa, uma pessoa tranquila, uma pessoa de paz, uma pessoa forte, uma pessoa bondosa, uma pessoa que tem domínio próprio. Essa pessoa, Deus olha e fala, essa pessoa é bem-sucedida. Essa sim. Os grandes famosos, os grandes poderosos, todas essas coisas, irmãos, Deus olha assim, ó. E, sinceramente, Deus olha isso para as pessoas, e olha pessoas pequenas, pessoas superficiais, pessoas podres, que se escolheram se apodrecer, escolheram se tornarem maus. E Deus não dá valor nenhum para isso. Nós, o ser humano, pode até valorizar, olha aquela pessoa, aquela famosa. Deus não está nem aí para essas pessoas. A pessoa famosa para Deus é desconhecida pelo mundo. Quem as pessoas estão falando aqui? Estão falando das pessoas famosas, Donald Trump, estão falando do ator famoso, agora no céu, não estão falando de ninguém dessas pessoas. Os anjos entre si não conversam sobre essas pessoas poderosas, ricas, mas corruptas, que se venderam. Não tem o assunto não chega lá. São pessoas desconhecidas. Agora, lá no céu se conversa. Dos homens e mulheres de Deus que optaram por viver a vida de forma correta, servindo a Deus e colocando a fé em Deus. Esses sim os anjos conhecem. Né? E até os demônios. Certa vez, uma pessoa endemoniada, né, umas pessoas que ouviram Paulo expulsar alguns demônios, tentaram imitar Paulo. Falaram, olha, demônio aí, em nome de Jesus, do Jesus que Paulo prega, saia. O que o demônio falou? O demônio falou, olha, Paulo eu conheço, pessoa famosa, a gente conhece lá e tal. Jesus também, agora vocês quem são? E o que aconteceu? Aquela pessoa endemoniada deu uma surra naqueles ali. As pessoas que servem a Deus podem ser desconhecidas pelo mundo, mas são conhecidas pelos anjos, pelos demônios e principalmente por Deus. Porque Deus olha para essas pessoas e diz, meu servo, bom e amado, você foi fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Agora vamos escolher ser bem-sucedidos aos olhares do mundo, aos olhares de Deus. Que a gente seja fiel, queridos, no pouco que a gente tenha, seja fiel. Porque a promessa de Deus é, no muito eu te colocarei. Servo bom e fiel, no muito eu te colocarei. Então, queridos, o grande princípio aqui de você colocar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, o que acontece? Você coloca isso em primeiro lugar e Jesus diz, as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então, a solução para muitos dos problemas não é você correr atrás da solução material do problema. É você buscar o reino espiritual. Porque você busca o reino espiritual e aquelas coisas que você não tinha solução são acrescentadas. Então, a resposta muitas vezes não é correr atrás daquela coisa, é correr atrás de Deus. E falar, Senhor, fica comigo, Senhor, me dá forças, Senhor, me abençoa. Abra comigo no Salmo 37, queridos. As demais coisas serão acrescentadas. Promessa de Deus para mim e para você, queridos. Salmo 37, verso 3. O que a gente precisa fazer, queridos? Confie no Senhor e faça o bem. É simples assim, queridos. Isso aqui é cristianismo. Ó. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor, alegre-se no Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração.
Então, como é que você atende os desejos do seu coração? É se vendendo? É correndo atrás? Não, é se alegre no Senhor, é buscar o Senhor em primeiro lugar, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Ele deixará claro, como a alvorada, que você é justo, e como ao sol do meio-dia, que você é inocente. Então, queridos, esse é o princípio, é confiar no Senhor e fazer o bem, e buscar se alegrar em Deus. Não nas propostas do mundo, não na forma que o mundo vive. É viver com Deus. E se você se alegra em Deus, se você busca o Senhor, as demais coisas são acrescentadas e Ele satisfará os desejos do seu coração. Promessa do Senhor, queridos. Veja, queridos, então o segredo da vida abundante de Jesus é buscar o reino de Deus. Porque se você busca o reino de Deus, as coisas são acrescentadas, Ele satisfaz o seu coração, chega a resposta para as coisas da sua vida. Os judeus, por exemplo, eles, quando Jesus estava na terra, eles buscavam soluções materiais. Eles perguntavam, Senhor, quando é que você restaurará o reino a Israel? Quando você vai restaurar o reino? Porque os judeus eram dominados pelos romanos. Havia um império romano que dominava a região. E os judeus perguntaram, quando é que você vai restaurar o reino de Israel? E Jesus diz, olha, essas coisas materiais, se você restaura o reino, depois perde. Se você recebe uma cura, depois adoece e morre de novo. O que tem que estar em primeiro lugar? A salvação, a vida espiritual, isso em primeiro lugar. As outras coisas vão sendo acrescentadas no tempo de Deus. Abra comigo em Filipenses 4, queridos. Olha o que a Bíblia diz, que é o segredo de estar contente. Filipenses capítulo 4. Qual que é o segredo que a Bíblia nos diz para estar contente em toda e qualquer situação? Filipenses 4, verso 12. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo, olha, tem um segredo aí, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, o segredo, queridos, é buscar ao Senhor, porque Ele nos fortalece. Porque nenhum ser humano está isento de passar por problemas. Agora, o cristão, ele está isento de passar por problemas sem Deus. Isso nós estamos isentos. Nós vamos caminhar na terra debaixo da proteção do Senhor e na força do Senhor. E através dele nós tudo podemos, porque é Ele que nos fortalece. Então o segredo, queridos, para você ter força, o segredo para você vencer nessa vida, para ser bem-sucedido, é colocar em primeiro lugar o reino de Deus e deixar que Deus te fortaleça. Volta algumas páginas em João capítulo 15, verso 7. Olha o que Jesus diz. Jesus dizendo, se vocês permanecerem em mim, ou seja, colocar em primeiro lugar o reino de Deus, né? E as minhas palavras permanecerem em vocês, ou seja, buscar a justiça de Deus, né? A palavra de Deus permanecendo em nós. Pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Veja que loucura que Jesus faz, queridos, a promessa que Ele diz. Se nós permanecermos nele e a palavra dele permanecer em nós, ou seja, se nós colocamos o reino de Deus em primeiro lugar, se a gente coloca a nossa vida em justiça, andando de forma correta, confiando em Deus e fazendo o bem, Jesus diz, peçam-me o que vocês quiserem e eu atenderei. Então a solução para os nossos problemas materiais, os nossos problemas da alma, está na parte espiritual. Jesus diz, permaneça em mim. Coloque a minha palavra no centro da sua vida, obedeça, ande em justiça, coloque em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas, e eu atenderei. Jesus nos promete isso, que vai nos guardar, que vai nos proteger, que vai nos abençoar, se nós colocarmos esse reino em primeiro lugar, e a justiça dele em primeiro lugar. Vamos fazer de Deus a nossa prioridade, queridos. Vamos fazer dele o centro da nossa vida, porque aí sim, nós vamos ter alegria, aí sim nós vamos ter uma vida plena. Vamos ficar de pé, queridos? Queridos, eu tenho plena certeza disso, porque eu vivo isso, e vivo isso há mais de 20 anos que eu ando com Cristo. Muitas vezes a gente busca na palavra, né, uma sabedoria, uma inteligência para resolver problemas, né, busca uma resposta de Deus para resolver o problema, e muitas vezes a resposta não está no problema. A resposta está em buscar as coisas de Deus. Quanto mais você busca a Deus, que negócio, você busca as coisas do alto e Ele cuida de você aqui embaixo. Isso é segredo, isso é bênção, queridos, você buscar a Deus. Vamos elevar o nosso coração a Deus em oração, queridos. Senhor nosso Deus, muitas e muitas coisas nós buscamos e queremos que sejam nos acrescentadas, Senhor.
Nós precisamos de promoção, precisamos, né, de um casamento, precisamos de ter uma situação financeira melhor, precisamos que a nossa alma seja curada de mágoas, precisamos de perdão, precisamos de um relacionamento que seja consertado, Senhor. E o que o Senhor está nos dizendo hoje, o que o Senhor está falando ao povo aqui da Igreja Batista Palavra da Graça, é que isso será acrescentado se nós buscarmos o Senhor em primeiro lugar. Buscarmos a justiça do Senhor em primeiro lugar. Então nos ajuda, Senhor, a ter fome pelas coisas do Senhor, fome e sede de justiça, a sermos pessoas mais honestas, de mais caráter, mais bondosas, Pai, de mais domínio próprio, que a gente acrescente a nossa fé à virtude, a perseverança, a piedade, a fraternidade o amor. Enche-nos, Pai, com as Tuas virtudes, que nós venhamos ser pessoas cada vez mais parecidas com o Senhor, cada vez mais boas, Senhor, mais belas aos Teus olhos, mais bem-sucedidas aos Teus olhos, Pai, mais famosas aí no céu, por sermos pessoas de caráter, pessoas comprometidas, pessoas dedicadas, pessoas fervorosas em querer aprender, conhecer mais de Ti, ter mais intimidade com o Senhor, ter experiências contigo, Senhor, que a nossa fé cresça em Ti. Nos ensina a confiar, Pai, a não nos preocupar com essas coisas que os pagãos se preocupam. Nos ensina a confiar, porque assim como o Senhor cuida do lírio do campo, cuida dos pardais, quanto mais o Senhor cuida de nós, Senhor. Então dá-nos uma fé inabalável, nos ensina a colocar o Senhor em primeiro lugar, a nossa vida está firmada nas coisas do alto, que o Senhor possa nos fortalecer, que o Senhor seja a nossa força, o Senhor seja o nosso abrigo, seja o nosso refúgio, que a gente não coloque a confiança nas riquezas, nem espere uma vida plena nas riquezas, mas no Senhor. E o Senhor vai nos dar, o Senhor vai nos prosperar, o Senhor vai nos abençoar, porque nós estamos permanecendo em Ti. Leva cada um aqui, Senhor, a crescer espiritualmente, para que as outras coisas sejam acrescentadas, para que as outras coisas, as bênçãos nos alcancem, se a gente obedecer a Tua voz, se a gente seguir ao Senhor, se a gente procurar realmente a nossa vida está firmada nas coisas do alto. Nos ensina esses princípios, Pai. Nos ensina a ser pessoas diferentes deste mundo, pessoas mais espirituais, pessoas que querem mais o Senhor, Pai, mais e mais e mais o Senhor. Tua palavra diz, o Teu amor é melhor do que a vida. Ensina-nos, Pai, a Te amar mais e mais, amar o Senhor com toda a nossa alma, com todas as nossas forças, de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. Esse tem que ser o nosso principal pedido. Nos ensina a amar, Senhor, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento. Amarmos ao Senhor mais e mais. E a gente verá o cuidado do Senhor para conosco, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Nessa igreja, Senhor, queridos, vai ser sempre ensinado que a gente busque mais, que a gente ame mais, que a gente queira mais o Senhor. Que o nosso coração sempre seja avivado, né? O nosso coração sempre seja aquecido para querer mais a Deus.